A gestão Bolsonaro gastou 795 bilhões de reais acima do teto desde 2019. E esses gastos começaram mesmo antes da crise do coronavírus. Agora, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também quer aprovar no Congresso uma licença para gastar acima do limite constitucional. Sua equipe de transição tenta liberar quase 200 bilhões de reais fora do teto apenas em 2023. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil em Brasília, e nesse vídeo te explico essa questão em 4 pontos. Primeiro, o que é teto de gastos? É uma regra da Constituição brasileira que limita o crescimento das despesas do governo federal à inflação. Ou seja, se a inflação em um ano é de, digamos, 5%, os gastos só podem subir nessa proporção no ano seguinte. A regra foi adotada em 2016, com o objetivo de evitar um descontrole do endividamento do governo. Porque assim, para cobrir gastos que vão além do que o governo arrecada, o governo pega emprestado. É normal que o setor público tenha dívida. Isso acontece em qualquer país. Inclusive, muitas vezes, o governo contrai dívida para continuar pagando juros da própria dívida. E o endividamento público é medido em relação ao tamanho da economia do país. Atualmente, a dívida líquida pública brasileira equivale a 58% do PIB, segundo o Banco Central, bem acima do que era no final de 2013, quando estava em 30% e passou a subir rapidamente. Veja como aumentou ao longo dessa última década. O endividamento atual do setor público brasileiro, de 58% do PIB, também está elevado na comparação internacional. Segundo a estimativa do FMI, países emergentes e de renda similar à do Brasil têm hoje, em média, dívida pública líquida equivalente a 41% do PIB. Países ricos, por sua vez, têm muitas vezes dívidas equivalentes a percentuais muito maiores do seu PIB. Mas a grande diferença é que essa dívida chega em melhores condições, com juros mais baixos, por exemplo. Veja aqui os percentuais em diferentes países do G20. Bom, voltando a falar do teto de gastos no Brasil. O desejo de Lula é manter a prática de gastar acima desse limite. Entrando no segundo ponto do vídeo, vamos entender os planos do petista. A proposta inicial feita pelo governo de transição é que o Congresso libere até 198 bilhões de reais acima do teto em 2023. A maior parte disso, 175 bilhões de reais, iria para o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Outros 23 bilhões iriam para investimentos em obras. O benefício pago pelo Auxílio Brasil está em R$ 600, mas a proposta de orçamento do governo Bolsonaro prevê 105 bilhões de reais para o programa em 2023, valor que garante um benefício mensal de R$ 405 a partir de janeiro. A promessa de Lula é manter o valor de R$ 600, que era também promessa de campanha de Bolsonaro. Além disso, o presidente eleito quer passar a pagar mais R$ 150 por criança de até 6 anos na família. Isso elevaria o gasto com o programa